uma circuitaria que ela envolve a questão da tendência. Eu sou católico, eu sou evangélico, sou espírita, porque existe uma tendência, de uma forma específica dentro do meu cérebro, uma circuitaria que não me leva a isso. Como leva o budismo, como leva exatamente as outras religiões. Quer dizer, cria-se no cérebro uma tendência condicionada a esse fator. Do outro lado também, Aurélia, é o outro extremo da ciência, da religião como ciência, é o chamado fanatismo. Nós sabemos que o fanatismo é um comportamento patológico, é uma alteração comportamental séria, porque envolve nada mais do que um fenômeno obsessivo. Você vê aqueles homens bomba, aquelas pessoas que acham que a religião é a única forma de resolver todos os problemas. Quer dizer, isso nós sabemos que hoje existe uma área cerebral específica para isso. Ok, então é isso que eu te pergunto. Existe uma área no cérebro específica para essas pessoas fanáticas e uma área específica para as tendências, digamos assim? Para qualquer tipo de tendência, ou seria só uma área específica às tendências ligadas ao emocional? Se eu te respondesse assim, seria de uma forma muito simplista. Não, porque eu te pergunto exatamente assim. Por exemplo, pessoas com tendência a tomar álcool, pessoas com tendência a guardar um determinado objeto exatamente assim e não assado, ou pessoas com tendência a seguir uma certa religião. É uma área específica no cérebro ligada a todas as tendências e uma outra ligada ao fanatismo, ou existe uma área específica ligada à crença, à religião? Nós temos que entender o cérebro como atividades específicas. É claro que nós sabemos o local e a origem do alcoolismo, como nós sabemos da saciedade, como nós sabemos também da hiperfagia, que é o desejo incontido de se alimentar, como nós sabemos também da tendência a drogas. Os chineses agora, principalmente os chineses, nós vimos agora há pouco tempo, aqui nós realizamos em Goiânia um congresso específico para isso, onde a equipe chinesa demonstrou que a drogadição, o alcoolismo, tem uma área cerebral específica. Que essa área, se for ou excitada ou ela for inibida, o indivíduo pode ter um desejo na busca do alcoolismo e da droga, como também uma inibição dessa fenomenologia. Quer dizer, então o cérebro realmente continua sendo e deveria ser, a partir de Leonardo da Vinci, e de que o cérebro é a área de todas essas emoções, todas as reações, nós temos sim, hoje uma tendência à especificidade. Eu gostaria até de citar 2 livros importantíssimos. Nós estamos hoje lidando com a literatura buscando essas explicações. Olha, Aurélia, é preciso que haja essa preocupação. É preciso que haja essa tendência à aproximação religião e ciência. Os cientistas não podem estar distantes da religião, porque seria negar a própria existência. E a religião não pode dar as costas para a ciência, porque se busca exatamente referendar, se busca exatamente a contemplar a nossa existência. Quer dizer, não pode existir essa luta incontida de que os religiosos não podem acompanhar a evolução da ciência e a ciência imaginar que nós não podemos ser religiosos. Veja bem, isso está sendo hoje processado em Zurique, ali abaixo de Zurique, 200 cientistas estão estudando a busca do primeiro fenômeno de fissão nuclear que teria há 13,7 bilhões de anos dado origem ao universo. Quer dizer, então ali são pessoas que acreditam, que creem nessa fenomenologia e estão lá buscando o chamado bóson, que foi proposto por Higgs no ano de 1940. Então o que eles entendem é que se eles conseguirem demonstrar que o bóson existe, então, do ponto de vista científico, talvez eles estejam querendo dizer para todos nós que ali começou a grande fissão nuclear, que deu origem a todos os elétricos, o grande Big Bang, buraco negro, essa coisa toda. Né? Mas, então é preciso que essas coisas sejam compreendidas, porque não estão ali de graça essas pessoas. E Stephen Hawking, chegando agora então, Darwin, Einstein, Max Planck, agora Stephen Hawking, o grande cientista inglês, que conseguiu demonstrar cientificamente que há sim algum sentido nessa evolução, nessa coisa que nós estamos caminhando para a origem do mundo. Quer dizer, então, se a religião ela se preocupa com a origem do mundo como dado específico, é preciso que ela se aproxime da ciência. Nada contra a religião, nada contra os religiosos, mas não podemos dar as costas para a verdade. Devemos respeitar a religião como ela sempre existiu, de uma forma científica, de uma forma necessária. Eu sempre acho, uma opinião pessoal minha, eu acho que a religião ela é necessária. O que complica um pouco é a chamada religiosidade. É você imaginar que você tem que dar as costas para tudo, porque a sua explicação está simplesmente nas mãos. Isso a ciência não aceita. Então, a busca dessa aproximação religião e ciência, ela é necessária.
E nós vamos ser muito felizes, porque os cientistas também, eles não são ateus. E, na verdade, os religiosos também devem compreender que os cientistas existem. Tem esse ponto de dúvida que faz com que as pessoas busquem a verdade. É a busca da verdade. Agora, eu te pergunto o seguinte, o efeito. Uma pessoa que, por exemplo, principalmente na igreja evangélica, por exemplo, que é uma igreja que em franca expansão, a gente vê muitas, por exemplo, a minha secretária mesmo, ela tem problemas com o marido. Vou levar o meu marido para a igreja, né, para ele melhorar, seja no alcoolismo, seja na questão de trabalho, que trabalha pouco, enfim. Ali está a solução. Qual o efeito dessa religiosidade no cérebro do ser humano? Porque em algumas pessoas realmente isso resolve. Algumas pessoas, eu não sei porquê, talvez sejam pessoas muito inseguras e busquem ali, talvez, a segurança que falta nelas, mas algumas pessoas vão para a igreja, digamos assim, e realmente elas conseguem entrar no trilho, digamos assim, né, do que se espera dela. Qual que é o efeito que essa religiosidade promove em um cérebro para, de repente, mudar, fazer com que essa pessoa mude de atitudes na vida? Diante de um problema, diante de uma situação extrema, nós temos diversas reações. A primeira reação é a negação. A segunda reação é a chamada depressão. A terceira é a troca. Isso é uma reação que nós temos diante de toda a dificuldade que nós temos. Diante de uma doença, a primeira reação é a negação. A segunda é a depressão diante do problema. A terceira é a troca. Se eu ficar bom, eu vou à Trindade a pé. Se eu ficar bom, eu vou fazer. Então, há uma troca. E a última é a chamada aceitação. Nesse momento específico do comportamento humano, da chamada troca, nesse momento é que se envolve toda essa imunologia. Eu acho perfeitamente aceitável. O que acontece nesse tipo de abordagem, que foi muito bem já explicitado pelos psicólogos, é exatamente uma tendência, uma busca, eu diria, espiritualista ou espiritista para a solução de um problema que, na verdade, as suas mãos não conseguem resolver. Então, ali não é só a igreja que pode resolver isso para você. Há uma série de alternativas que podem acontecer. Eu acho que a igreja evangélica está crescendo muito exatamente porque ela está conseguindo fazer o discurso que as pessoas querem ouvir. A igreja evangélica está crescendo no Brasil porque ela está conseguindo se aproximar mais da evolução científica do que as outras religiões conseguiram. Quer dizer, nós, por exemplo, sabemos hoje que, do ponto de vista científico, a que mais se aproxima do momento específico é o Espiritismo. O Espiritismo, ele busca uma verdade que está além da nossa existência. Então, nesse momento em que você se transfere para a busca do que eles chamam de reencarnação, esse momento, ele é cientificamente buscado. O catolicismo, lamentavelmente, ao longo do tempo, ele se estabeleceu dentro de um conceito de conservadorismo e permitiu que as pessoas buscassem outras alternativas que não fossem essa. Quer dizer, eu acho que o fenômeno da igreja evangélica hoje é exatamente em função de que é a que mais se aproxima desse sentimento da possibilidade do condicionamento. Quer dizer, então você está exatamente aceitando aquilo que nós dissemos no início, chamado condicionamento. O ambiente é propício, são pessoas que estão ali, que têm uma habilidade, uma capacidade específica de traduzir o sentimento popular. Então ali você provoca exatamente um fenômeno cerebral chamado condicionamento. Eu aceito tudo aquilo que me foi dito, eu vou seguir tudo aquilo que me foi dito dentro de uma metodologia extremamente compreendida. Isso é um condicionamento.